Olá pessoal, aqui é o professor Matheus, seja muito bem-vindo à quinta aula do meu curso de Ciência Política aqui no YouTube, e na aula de hoje eu vou falar sobre o conceito de autoridade. Antes de começar a aula, eu quero dar alguns recadinhos bem rápidos aqui para vocês. Então, o primeiro deles é o seguinte: pedir para você se inscrever no meu canal, se você ainda não foi inscrito. Basta você clicar aqui, no botãozinho inscrever-se aqui embaixo, que você já vai então receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Não se esqueça então de, quando se inscrever, sempre clicar no sino para que realmente você receba essas notificações, porque às vezes o YouTube acaba não enviando. O segundo recado é sobre o material do meu curso, desse curso de Ciência Política. Eu tenho aqui também na descrição links para as versões digitais dos meus materiais, então do meu material, versões digitais do meu material para esse curso como um todo. Então, se você tiver interesse, te convido aí a visitar esses links e também a dar uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu já disponibilizei aqui no canal, porque em alguns vídeos eu coloquei alguns códigos de desconto, então ainda não foram pegos todos esses códigos, Então eu resolvi deixar, tá espalhado, tá escondido. Então, se você tiver esse interesse, procure, dê uma olhadinha que você vai encontrar e vai conseguir então adquirir esse material por um preço mais baixo para você. E o terceiro é que eu tenho a minha campanha no Apoia-se. Também coloquei aqui na descrição o link para a campanha, então também te convido a entrar lá depois dessa aula, dar uma olhadinha na campanha, ver quais são os objetivos, e se você se sentir aí motivado, eu ficaria muito agradecido se eu pudesse contar com essa participação de vocês. E também já aproveito aqui, e deixo explícito o meu agradecimento a todos aqueles que já são os meus apoiadores. Também os nomes estão aqui na descrição. Agradeço a todos vocês, porque o suporte de vocês é fundamental para que o canal possa crescer ainda mais com esse conteúdo que vocês já conhecem. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a todos aqueles que já são os meus apoiadores na minha campanha no Apoia-se. Bom, pessoal, nessa primeira parte da aula de autoridade, eu vou passar para vocês o conceito, e na segunda parte eu vou dar uma explicação com alguns exemplos mais práticos. Então, essa primeira parte ela vai ser mais conceitual, digamos assim. Então, a primeira coisa que a gente tem de ter claro é a ideia de que o conceito na ciência política de autoridade, logicamente, ele não se relaciona com o conceito no seu senso comum, naquilo que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, nesse dia a dia, muitas vezes a gente tem a tendência de usar as duas palavras poder e autoridade como sinônimos, e na verdade não são sinônimos. Se você quiser saber sobre o conceito de poder, assista a aula anterior, eu também dividi em duas partes em que eu expliquei esse conceito do ponto de vista da ciência política. Então, são duas coisas distintas. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui. Quer dizer, poder é uma coisa, autoridade é outra em sentido político, E segundo ponto, que na verdade a autoridade, aqui também nesse aspecto mais conceitual, não se relaciona a um cargo ou não se relaciona a uma pessoa específica. Ou seja, muitas vezes a gente tem aquele costume de dizer fulano é uma autoridade, E essa expressão ela está errada, como eu vou explicar aqui. Então, nesse sentido, qual vai ser a ideia de autoridade, ou qual é o conceito básico com o qual eu vou trabalhar aqui para explicar a ideia o conceito de autoridade? Então, a gente tem que a autoridade é um tipo específico de relação de poder. Ou seja, de novo, se você não assistiu, assista a aula passada, porque aí eu expliquei sobre a questão do A e do B. Então, na relação de autoridade, a gente vai ter do mesmo jeito o A, que é aquele que manda, usando um termo aqui mais comum, e o B, que é aquele que obedece. Mas essa relação entre A e B, ela vai ser então uma relação estabilizada ao longo do tempo. Muitas vezes ela vai ser uma relação institucionalizada, ainda que essa institucionalização não seja necessária. E aquele que é o B, ou seja, aquele que obedece, ele tem uma obediência incondicional às ordens do A. Então, essa é a ideia de uma relação de autoridade na ciência política. Você tem o A, que é quem manda, você tem o B, que é quem obedece. A relação entre A e B, ela é estabilizada ao longo do tempo, então ela não ocorre uma vez ou duas vezes de uma maneira muito pontual, ela é estabilizada ao longo do tempo. E além disso, o B, ele tem uma obediência incondicional às ordens do A.
Ou seja, o B geralmente obedece ao comando que o A lhe dá, sem necessariamente questionar até mesmo o conteúdo dessas ordens, né? Ou seja, o A dá uma ordem sobre o B e o B aceita aquilo dali e realiza então aquilo que o A quer que ele faça. Então, aqui é importante destacar que a relação de autoridade, com base inclusive nessa definição, ela pressupõe dois pré-requisitos. Ou seja, o primeiro pré-requisito é que a relação entre A e B ela deve ser estabilizada ao longo do tempo, e o segundo pré-requisito é que o B obedeça de maneira incondicional às ordens do A. É claro que o primeiro pré-requisito ele é muito simples de ser compreendido. Ou seja, a gente tem uma relação entre A e B que ela é estabilizada ao longo do tempo. Então, na aula passada, na aula sobre o poder, por exemplo, eu dei o exemplo de um assalto. Um assalto é uma relação de poder, não vou entrar aqui no mérito da relação em si, né? Dê uma olhada naquele vídeo novamente, né? Naquela aula, para que você entenda essa explicação. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, que um assalto é uma relação de poder porque, dentre outros fatores, que ela é pontual. Ou seja, ela ocorre uma vez naquele momento específico e, fim daquele momento, acabou, não existe mais ali nenhum tipo de relação entre o assaltante e o assaltado. Então, a relação de poder, ela se caracteriza, dentre aqueles elementos que eu falei no outro vídeo, por ser muito rápida, por ser ali pontual. Enquanto que a relação de autoridade, não. A relação de autoridade, ela pressupõe, repito, que a relação de mando e obediência entre o A e o B seja estabilizada ao longo do tempo. Significa dizer que o A, ele continuamente dá ordens ao B e que o B continuamente obedece às ordens do A. Então, esse vai ser o primeiro pré-requisito, lembrando, como eu disse agora, que são dois pré-requisitos para a existência de uma relação de autoridade e que, logicamente, se esses dois pré-requisitos não estiverem presentes, não vai existir entre A e B uma relação de autoridade, né? Pode ser uma relação de poder, pode não ser nenhum tipo de relação. Então, é importante a existência desses dois pré-requisitos para que a relação se caracterize como uma relação de autoridade entre A e B. Já o segundo pré-requisito de uma relação de autoridade, às vezes ele é entendido ou ele é visto como sendo mais complicado. Por quê? Porque o pré-requisito diz que o B deve obedecer de maneira incondicional às ordens que vêm do A naquele período de tempo. Então vejam que aqui a gente junta os dois pré-requisitos. A relação entre A e B é estabilizada ao longo do tempo e ao longo desse tempo o B precisa obedecer de maneira incondicional às ordens que vêm do A. Agora, o que significa essa expressão obediência incondicional? Tá? E aqui é que vem o detalhe desse pré-requisito, ou do entendimento desse pré-requisito. Quando se fala em obediência incondicional, não significa dizer que o B sempre vai fazer aquilo que o A quer. Significa essa expressão, apesar aí, né, do incondicional, que passa essa ideia de que o B sempre vai fazer, que o B sempre vai baixar a cabeça e vai seguir as ordens do A. Na verdade, não quer dizer isso. Na verdade, significa dizer o quê? Que ao longo desse período de tempo, na maioria das vezes, o B vai obedecer às ordens do A sem questionar as ordens que vêm do A. Então, esse detalhe ele é importante porque vai ser esse detalhe, repito, que vai diferenciar ou vai ser o principal detalhe que vai diferenciar uma relação de poder de uma relação de autoridade. Então, de novo, pegando aquele exemplo que eu coloquei na aula de poder, você tem um assalto. A relação entre o assaltante e o assaltado é uma relação de poder, partindo aqui do princípio de que o assaltante levou o que ele queria, porque você tem um determinado pré-requisito, tem um determinado ponto, e vejam como ali é uma relação de poder e não de autoridade. Como é que eu descubro isso? Primeiro, não é relação de autoridade porque o assalto ele é pontual, como eu disse agora há pouco. Ele não é estabilizado ao longo do tempo, ou seja, não ocorre ali o que seria um absurdo até de se pensar que a mesma pessoa seja assaltada continuamente pelo mesmo assaltante. Ou seja, isso não ocorre. E segundo,
Quer dizer, o B aqui, ele questiona a ordem do A. E quando eu digo questiona, é no seguinte sentido: parto do princípio de que ninguém quer ser assaltado. Quer dizer, a pessoa é assaltada porque ela é forçada a entregar os seus pertences. Então, já na relação de autoridade, não. Quer dizer, na relação de autoridade, o B, repito, ele reconhece que o A pode dar aquela ordem sobre ele, e é por isso que existe essa obediência incondicional. Ou seja, a ideia da obediência incondicional está no reconhecimento que o B tem, quer dizer, o B, aquele que ouve a ordem, né, aquele que obedece, ele reconhece que o A pode dar a ordem para ele. Por isso é que existe uma relação de autoridade e não uma relação de poder. Voltando ao exemplo do assalto, eu, se fosse assaltado, né, eu, cidadão, eu não reconheço que o assaltante pode fazer aquilo, mas eu entrego os meus pertences porque ele está usando ali um meio coercitivo. Esse é um tipo de relação. Agora, o tipo de relação que eu tenho, por exemplo, com o meu chefe no trabalho, já é diferente. Quer dizer, eu posso não gostar do chefe, posso achar ele a pior pessoa do mundo, mas eu reconheço que por ele estar ali naquela função, exercendo aquela função, então existe o meu reconhecimento, eu como subordinado, de que ele tem a possibilidade de me dar ordens. Então é nesse sentido que vai existir a obediência incondicional, ou seja, o B, ele reconhece que o A pode dar uma ordem a ele. Por isso que se diz que a ideia de autoridade, a relação de autoridade, ela está diretamente vinculada ao conceito de legitimidade. O B reconhece a legitimidade do A para dar a ordem e, por isso, cumpre a ordem. É nessa perspectiva também que surge uma outra diferenciação entre o conceito de poder e o conceito de autoridade. Ou seja, na relação de poder, necessariamente o A, que é quem exerce, né, quem manda, digamos assim, ele vai mostrar de alguma forma que ele possui os meios, ele precisa forçar o B a alterar o seu comportamento, como eu expliquei na aula passada. E aqui na relação de autoridade não. Na relação de autoridade, o A ele não precisa ameaçar, seja no sentido negativo, né, de uma ameaça, de uma punição, ou seja aqui em um sentido, entre aspas, positivo, né, que seria no sentido mais de comprar o B, digamos assim, ou fazer algo para agradar o B. Então o A não precisa fazer isso, ele simplesmente dá a ordem e o B, por reconhecer a legitimidade que o A tem para dar aquela ordem, cumpre essa ordem. Então isso é a obediência incondicional, o que não quer dizer que vai ocorrer sempre. Ou seja, se eu tenho um determinado período de tempo e na maioria das vezes durante esse período de tempo o B faz aquilo que o A pede, né, aquilo que o A manda, então eu digo que ali existe a legitimidade, que portanto ali existe uma relação de autoridade. Agora, se na maioria das vezes o B não cumpre, né, ou cumpre porque ele é forçado a cumprir, aí a coisa já muda de figura e a relação deixa então de ser uma relação de autoridade e passa a ser uma relação de poder. Então, pessoal, para essa aula aqui, para essa primeira parte, esse é o aspecto mais teórico, né? Eu vou terminar essa aula aqui agora e na segunda parte eu vou dar alguns exemplos para diferenciar, para deixar um pouquinho mais claro essa diferença entre uma relação de poder e uma relação de autoridade. Não se esqueça então de curtir e compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui no meu canal para que você possa receber as notificações aí da segunda parte desse vídeo e também as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar aqui no meu canal. Mais uma vez, muito obrigado pessoal por terem assistido, um abraço a todos e até a próxima.